Notícias Interativa. Notícias Interativa. Informação o tempo todo. Oferecimento Brasil Escolar. A sua papelaria o ano inteiro. Muito bem. Manhã especial. Hoje é dia 11 de abril do ano de 2025. São aqui na parte da manhã, eu estou aqui em Cuiabá, exatamente nesse ponto onde eu vou proceder a entrevista, que eu falo assim com muito orgulho, exatamente a entrevista com o primeiro administrador de Água Boa. Estou aqui na casa, no apartamento, né, do filho do Eduardo Ros, junto com o seu Pedro Ros. Já conversamos bastante e a partir desse momento então nós vamos iniciar aqui a nossa entrevista no centro de Cuiabá, a capital de todos os mato-grossenses. Bom dia, seu Pedro Ros. Manhã especial, né? Hoje é sexta-feira, pleno mês de abril, e eu tenho a oportunidade de estar com ele aqui em Cuiabá, exatamente para nós procedermos uma entrevista, para ele falar um pouquinho sobre a vida dele, falar sobre esse cinquentenário de Água Boa. São 50 anos de história do município de Água Boa, cujo qual ele é tão importante nesse processo da criação do município de Água Boa, da fundação, da criação e da emancipação também de Água Boa. Seu Pedro Ros, bom dia. Ok, Ayrton, bom dia. Bom, pessoal, esse é meu cumprimento inicial. Eu gostaria de me apresentar como sendo um cidadão gaúcho lá de Pontão do Butiá, distrito de Espumoso, município de Soledade. Aí Espumoso emancipou, então eu sou cidadão espumosense, é o que consta nos meus documentos. Mas também sou soledadense porque nasci lá. Iniciar a nossa trajetória ligada a esse próspero município do qual adoramos e amamos tanto, eu diria que, ao concluir meu curso de contador na cidade de Tapera, Rio Grande do Sul, fui para Passo Fundo, estudei até o terceiro ano de Direito e não concluí o curso. Voltei para Espumoso e exerci a função de contador da Cooperativa Tritícola de Campos Borges, Limitada, por 5 anos. Lá eu consegui, no meio ambiente em qual eu vivia, sentia a dificuldade dos produtores rurais e lá não tinha chance de crescer. Eu convivendo no meio agrícola, desse eu me adaptei, gostei e era no qual eu queria atuar. Então busquei novas alternativas além da região. Surgiu na época uma assembleia lá em Não Me Toque, onde Norberto Schwantes, que era o colonizador aqui do leste do estado do Mato Grosso, se faria presente juntamente com os pretensos compradores do projeto Água Boa 1. Lá eu compareci, levando mais 2 colegas, amigos, e consegui me apaixonar pelo projeto. E na própria Assembleia, depois de tantas discussões, foi fundada a cooperativa para atuar aqui no projeto. E nessa cooperativa eu fui eleito, sem grandes pretensões, mas fui eleito vice-presidente. Com esse cargo, por ter experiência contábil, Norberto Schwantes foi quem conduziu o processo, foi ele que praticamente me colocou na vice-presidência, e nesse sentido, então, eu vim para Mato Grosso para legalizar a situação da cooperativa junto aos órgãos competentes. Saí de Campos Borges e vim e acampei em Barra do Garças. Tive que ficar 30 dias no hotel porque não tinha onde morar em Água Boa. Aí construí um barracão e depois mudamos para Água Boa. Nesses 30 dias, então, permaneci lá. Encaminhei na época
a documentação, principalmente junto ao Banco do Brasil, primeiro para conseguir o financiamento Proterra, porque a colonização do projeto Água Boa 1 são 62 lotes. O meu é o número 58. E consegui financiar maquinários agrícolas e desmatamento e também o plantio da primeira safra. Plantei a primeira safra lá perto do Lúcio Saiter. Consegui uma safra razoável. E assim, sucessivamente, eu acampado em Água Boa, no nosso pavilhão que eu construí, ali a colonizadora resolveu colocar um radioamador. Radioamador que minha esposa, que atendeu por quase 3 anos, nunca ganhou nada por isso, mas ela contribuiu e muito. Que atendia o radioamador todo dia ali da minha casa e eu tinha que viajar através dos problemas da cooperativa e também outros problemas e o plantio, do qual eu estava me dedicando. Com isso, eu vendi os lotes urbanos, representando a Cooperativa de Colonização 31 de Março, que era a colonizadora do projeto Água Boa 1. Posteriormente, ela colonizou Água Boa 2. Ela comprou dos irmãos Figueiredo. E eu adquiri mais um lote rural, o lote número 16. Então, com 2 lotes rurais, comecei a plantar um pouquinho mais. E nesse sentido, a lavoura arrumei um sócio. João Becker foi meu sócio no plantio. Bom, a partir desse momento, foi trabalhado a hipótese lá do culto ecumênico. Na região, a maioria dos agricultores ou eram católicos ou eram evangélicos luteranos. Conseguimos congregar as duas religiões e, associados a um só grupo, conseguimos construir aquele pavilhão que foi rezado muitos cultos ecumênicos para tentar segurar nossa população dentro e próximo a Deus. Porque nós aqui, o pioneirismo, ele é um peso, é uma alegria, mas também tem um custo muito alto. Falta infraestrutura, não tinha nada. A estrada para chegar era pura água quase, embora constava nos mapas como estrada a BR-158 asfaltada, mas era pura água até Barra do Garças. E na época, então, a colonizadora colocou à disposição um médico, Dr. Henrique, que vinha e atendia na minha casa. Ele colocou à disposição o Adelir Weber, que era dentista prático e atendia na minha casa. A dona Irma, que é uma mulher sensacional, ela fez muito parto ali, atendeu a muitos doentes da região porque não tinha ninguém para atendê-los. Dentro da área de saúde, então, dizer que depois a Copercana construiu um pavilhão lá e nós, Maurício Siqueira foi o nosso primeiro médico radicado em Água Boa, que depois foi reforçado com Antônio Mundim. Então, dentro da área de saúde, nós tínhamos que se dedicar ali, porque cada um que ficava doente, ou era Barra do Garças ou Goiânia. Eu me lembro nessa altura uma história, que um neto do Herculano Lorenzão, que era bandeira de Água Boa, ele ficou doente e eu tive que chamar um avião de Barra do Garças para vir a Água Boa, pegar o doente e levar para Goiânia, porque com isso o pai dele há pouco tempo me encontrou, me saudou, me deu um abraço, dizendo que o filho dele vive, porque eu arrumei o avião para ele, sabe? E ele tardiamente, mas contribuiu com o compromisso de me devolver o dinheirinho que eu tinha pago. Quer dizer, a gente era alguma coisa na cidade, mas a gente pagava para ser. Praticamente pagava.
Bom, durante esse meio período, eu fui nomeado pela Prefeitura de Barra do Garça como administrador municipal. Ao ser nomeado pela Prefeitura de Barra do Garças como administrador regional, não era municipal, regional, eu consegui máquinas agrícolas, máquinas da Prefeitura de Barra do Garças e diesel com colonos e produtores, fazendas da região. E conseguimos localizar e abrir aquela estrada para o Vale dos Gaúchos. Esse trevo que hoje existe ali onde está a Polícia Federal, ali onde está instalado o negócio do Maurício Carlos Tonhá, ali foi aberta, fizemos um trevo. Assim como, ao mesmo tempo, fizemos outro trevo do outro lado, para ir para Água Boa 3. Água Boa 2, que depois também serviu por 3. Porque 2 trevos, um de cada lado da cidade. E nesse inteirinho, então, aconteceu tanta coisa. Precisávamos de tanta coisa. Conseguimos instalar o correio. O seu Antônio Peters, pai do nosso saudoso Dauri Peter. Ele era o nosso, quem trabalhava, funcionário da Barra do Garça, da Prefeitura de Barra. Nesse inteirinho, nós tivemos que trocar o cemitério, tirar o cemitério que era na quadra 1, lá embaixo onde hoje é o setor de máquinas agrícolas. Máquina agrícola não, máquina da prefeitura, oficina. Aquela quadra inteirinha era o tal de cemitério. Levei lá em cima onde é hoje. Só que levei muita crítica na época, porque o pessoal dizia que eu levei tão longe que parecia que tinha levado no Canarana. Era logo aí, tanto que hoje está dentro da cidade, e isso eu falo para todo mundo. Um administrador não pode pensar pequeno. Um administrador tem que pensar grande. Porque eu pensei tão grande, exagerado em termos de ambiente, de média, e no entanto ainda assim pensei pequeno. Hoje está lá dentro da cidade, e está lá no cemitério e já quase todo ocupado. Sinal que a população cresceu, e logo o município tem que encontrar outras alternativas. Mas, minha gente, durante esse período surgiu tanta coisa. Por exemplo, no setor de educação. A primeira escola foi embaixo de uma árvore. O nosso primeiro professor, saudoso, faleceu há pouco tempo, Lauro Feldman. Saudoso Lauro Feldman. Foi professor de alunos sentados em paus de madeira. E ali, tendo as primeiras aulas embaixo de uma árvore, que posteriormente 2 líderes aqui de Água Boa, o Antônio Gress e Carlos Mila, encontraram madeira não sei aonde, conseguiram, eles tomaram iniciativa e a comunidade toda assumou e foi construída uma casinha de madeira, uma peça só. Posteriormente, depois, cada ano, aquela quadra inteira nós destinamos, por meu intermédio, foi destinada para a educação. Assim como foi destinado uma quadra inteira para as comunidades católicas evangélicas, que foi construído aquele pavilhão maravilhoso. Aquele pavilhão lá houve sacrifício de muita gente, porque na época era muito chuvoso aqui. E quanta terra nós tivemos que puxar para levantar aquele negócio ali. A outra quadra nós acabamos doando para a Associação Atlética Água Boa, que ainda até hoje está lá, e construímos na época a quadra de esportes. Então, a atividade era tanta, a correria era ampliada. Ao mesmo tempo, formamos, surgiu a ideia e a briga para a emancipação. Conseguimos entrar com o processo para a transformação em distrito. Na época aqui o distrito era formado pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, não era pela prefeitura. Então, surgiu o boato de emancipação na região. E nós nos habilitamos devagarinho, com muito sacrifício, e conseguimos mudar a posição, não para distrito, e sim para município. Através da Assembleia Legislativa do Estado, do qual nós, Água Boa, deve um ato heróico do deputado da época que nos assistia, Ricardo Santa Cecília Correia. Ele conduziu o nosso processo de emancipação.
Para isso nós formamos uma comissão. A Comissão de Água Boa composta de 13 membros. Eu posso dizer o nome, tenho medo de me esquecer de alguém, sabe? Mas outros já devem ter falado, mas se escapar um, que me perdoe. Começado com o Zé Almucun, o Germano Zandoná, Celso Turra, Pedro Ross, o Irma Leuberger, o Inácio Marmet, o Adolfo Pereira da Paixão, Adelino Weber, e mais outros aqui, que na hora do Germano, já falei, né? Germano Zandoná, enfim, são 13 membros que formaram essa comissão, e bravamente com o apoio da comunidade, porque essa comunidade, ela é sólida, ela busca, sabe o que quer. Quando eles lutam, lutam mesmo. Nesse período, aí então, devagarinho a luta conseguiu. A briga pela localização das divisas dos municípios. Chavantina quis entrar, Canarena quis entrar, e Água Boa no meio. Canarena queria Água Boa, Chavantina queria Água Boa, todos queriam Água Boa. Então Água Boa entrou no meio e nós ganhamos de todo mundo. Por quê? Nos agilizamos e fomos a Cuiabá numa comissão, sabe? Comissão, e nessa comissão lá, junto com o Ricardo Correia, nós conseguimos montar um mapa de Água Boa, que é o atual. E os demais daí tiveram que se sujeitar ao que sobrou. Essa vivacidade da nossa equipe, a equipe de emancipação foi maravilhosa, para nós conseguirmos itens que necessários para a emancipação, principalmente o número de casas. Tivemos dificuldades, tivemos que pôr casas de papelão, de poceiros, porque precisava de 200 unidades. E nós não tínhamos 200 unidades. Mas tínhamos uma grande coisa, que era a maior de todas, renda. A nossa renda foi maravilhosa, graças a quê? Até o esforço de um cidadão, que depois foi deputado estadual, chamado Pedro Lima, conseguimos a exatoria estadual. Através dessa exatoria estadual, foi possível constatar o recurso auferido pela região da nossa área de atuação. Com isso, tivemos até sobra de receitas, tivemos que compor para doar para os outros municípios para eles conseguirem, porque eles não tinham renda suficiente. Graças a Deus, no dia 29 de dezembro de 1979, com 4 anos e poucos meses, nós conseguimos emancipar e já saiu no Diário Oficial do Estado, Diário Oficial da Assembleia Legislativa, criando o município de Água Boa. E essa criação nos deu força, nos deu entusiasmo. Fizemos uma festa tão grande, conseguimos 8 vacas doadas pelas fazendas, foi uma comilança, foi uma coisa extraordinária. Com isso, 8 vacas numa festa, você imagine só que festão. O povo daqui era tão carente, e era um ponto de encontro. Bom, nesse sentido, então, eu quero agora pular um pouquinho. Eu quero lembrar um fato que para nós é pitoresco. Porque nós só tínhamos 511 eleitores e transformamos em município. Coisa inédita nesse país. E no dia da votação do plebiscito, que correria todo mundo e tal, conseguimos 502 votos favoráveis. Conseguimos 2 contra. E 7 votos que não compareceram. A ausência de 7 eleitores. Então, por 503 votos, 502, nós conseguimos emancipar Água Boa. Vejam bem, eu antes também, sobre a tal de comissão para a emancipação, que estou no assunto, também fizeram parte da comissão o Juraci Gonzato, do Garapuã, o Hilário, o menino lá de Terra Nova, o Eloar Pilger também fez parte.
São pessoas que colaboraram, que somaram, ninguém ganhou nada com isso, todo mundo ganhou na valorização da região. Quem ganhou foram os grandes fazendeiros da região que valorizou tudo que eles tinham. Por isso que na época nós éramos autoridade de exigir uma vaca para nós comer, para nós reunir, para nós festejar, porque era saudade de tudo e todos. Mas minha gente, nessa intermediária toda, eu quero acentuar que eu não fui prefeito, só o administrador nomeado 1 ano e meio. Eu fui 6 anos. Porque tudo que eu falei, eu que concentrava tudo. E aí tem muita gente antiga que sabe e pode confirmar. Por exemplo, como é que nós mexíamos com a água? Quem não se lembra dos antigos do nosso Geno Gale, que cuidou o poço artesiano que a colonizadora tinha perfurado? Ele cuidou quantos? 5, 6 anos, 5 anos. Na época da instalação da energia elétrica, a dificuldade de conseguir os 2 motores junto à SUDECO, a superintendência lá de Brasília, e depois a formação de uma comissão, e também instalar a rede elétrica. Conseguimos comprar poste dos próprios produtores, que se pagavam 1 quinhão por cada poste, e puxamos uma área que não deu para fazer tudo. Então, e compramos os fios elétricos. Tinha uma comissão para a emancipação. O nosso amigo lá, Olívio Wagner, fez parte. O que faleceu há pouco, Rubi Baldos. E o Arsênio Roloff. O Arsênio era o técnico, era o que mais entendia. Então a gente fornecia energia, X hora por dia, tinha a hora certa de ligar, a hora certa de desligar. A encampação foi um parto, foi muita dificuldade. Nossa Senhora, na época nós trabalhamos, nós brigamos, era dia e noite. Eu particularmente fui nomeado representante do município como administrador regional. No papel de prefeito, tanto é verdade que eu ia ser candidato a prefeito na primeira gestão, eu fui impugnado porque eu já tinha sido prefeito. Porque a lei considerou que a administração é o mesmo nível de prefeito. Então eu não pude ser candidato e o nosso candidato foi maravilhoso, chamado Germano Zandoná. Mas a nomeação de instalação do município, na primeira, nós tivemos um bom salto no nosso índice de participação dos municípios, nem tanto da área federal, mas do ICMS aqui de Cuiabá, do estado. Então nós tínhamos um recurso bom para aplicar. E também o estado, também do Frederico Campos, colaborou muito, doando os primeiros maquinários, que foi o quê? Uma carregadeira, uma patrola, um trator de esteira e 2 caminhões Chevrolet. Chevrolet porque outras marcas não tinham disponíveis. Tá? E começamos a trabalhar. Esse nosso interiorzão que mexia tudo com a agricultura e não podia sair o produto. Veja a dificuldade de, numa época de chuva, você com o produto pronto, tendo que colher e não tem aonde levar, a estrada não permite. Até que, junto à SUDECO, nós conseguimos um trator de esteira grande e nós abrimos uma parte da estrada aí que ia para Jaraguá, essa parte aqui em cima, ali na Ouro e Prata, ali descendo, até Baixo Serra ali, tudo foi alargada e restaurada, abertura tudo, com a estrada com maquinário da SUDECO. Nesse ponto, aí a coisa foi crescendo. E o interior cada vez precisava mais. E nós construímos no ano de 1981 32 pontilhões, porque a maioria não dava tempo da gente pôr assim as pranchas. O importante era pôr aqueles pau grande e transformar de lado a lado.
Eu me reunia com o pessoal daquela região e dizia, olha, se vocês me derem os paus grossos aqui, não, amanhã vocês têm gente aqui trabalhando para construir. O pessoal colaborava, o pessoal andava. 32 pontos continuos e não comprei um pau. Nem aquelas que foram planchadas. Foi 2 cargas de plancha que nós levamos na serraria para abrir, 2 cargas de madeira, levamos na serraria para abrir plancha, para fazer umas com plancha. Nisso também, um cara que nem mora mais aqui, Irineu Sinhal, me ajudou, levando isso aí para a serraria e trazendo de volta. Então, todo o recurso que tinha, na época eu não tinha Câmara de Vereadores, então nós transformamos o partido como se fosse uma Câmara. O partido composto de 28 membros da sociedade. Cada vez que eu vinha para Cuiabá, eu chegava e prestava conta. O que era feito, o que não era feito. Na época o recurso era manuseado no meu nome. Só que quem movimentava era eu e o Carlos Trezelec, meu secretário-geral. Para não haver dúvidas do saque desse recurso, está tudo contabilizado na prefeitura. Todo esse dinheiro que veio para o município veio em meu nome, porém, para sacar, quem assinava? Pedro Rosa e Carlos Trezelec. Então, com isso, dando legitimidade, dando a essa comissão, segunda comissão, né? Terceira comissão, porque esses 28 membros que me autorizavam, eu prestava conta cada 15 dias, porque cada 15 dias eu ia para Cuiabá, tinha que buscar coisas. Assim foi instalado a Emater. A Emater, com um trabalho glorioso do Jonas Pinheiro, nós instalamos a Emater, assim, tantas coisas que foram conquistadas. E as ampliações urbanas. No início, o primeiro dinheiro que a Copercana recebeu foi financiando 300 mil sacas vazias de juta no Banco do Brasil. E esse recurso foi usado, a maioria, para pagar o lote 7. Lote 7, esse lote que foi feito a ampliação do Água Boa 2. Ali no cemitério, aquela região toda, ali era o lote 7. E pagamos com o primeiro dinheiro, para depois, prevendo já que dia que a Água Boa ia ser grande. Ia ser grande. Então, primeiro dinheiro que saiu, pagamos a colonizadora, e a colonizadora daí conseguiu pagar o saldo de dívida que ela tinha, porque ela tinha dívida, colonizadora, 31 de março. Muito bem, seu Pedro Rosso, eu também gostaria de saber aqui exatamente como ocorreu que nesse período da administração do senhor, houve um período também que, então, Irineu Spentoff, né, assumiu a Prefeitura Municipal de Água Boa na qualidade de administrador, que nós sempre citamos como o segundo administrador de Água Boa. Como que foi essa transição? Colocações. Na época, a partir do momento que eu não podia ser candidato a deputado estadual, eu então, a prefeito, eu não podia ser candidato a prefeito, então houve o zum de sair para deputado estadual. Por quê? Porque na época havia um vazio que até hoje praticamente existe. Naquela região do leste lá só tinha de Barra do Garça 2 deputados. Ademais, lá para cima não tinha ninguém. Então o campo era enorme para elegermos um representante lá. E surgiu a chance de sair candidato, um de Canarana, outro de Água Boa, outro não dá. E eu fui candidato a deputado estadual. E nessa situação, então, eu tinha que me desfazer das funções que eu exercia na Prefeitura de Água Boa. Para isso, o diretório, esse conselho, indicou para o governador o meu substituto. E nessa situação foi eleito um cidadão
do qual nós amamos muito. Ele hoje não convive conosco, mas a família dele está por aí. Irineu Espento foi eleito daí, foi nomeado para findar o mandato. Até que, nesse momento, a gente trabalhou bastante a possibilidade da sucessão. Onde surgiu a chance do Germano Adonai, embora ele no começo tivesse resistência, porque ele não fazia parte do projeto de colonização, mas ele era integrante, ele ajudava em tudo, ele participou em tudo, desde a emancipação. E com isso ele acabou se elegendo ele como prefeito, eu e Cid Salamone como vice-prefeito. Graças a Deus, eu sempre tive sorte. Meus indicados deram certo. Eles tinham linha definida. Eles tinham amor próprio à família. E, por conseguinte, amor próprio ao que é deles. E a sucessão foi maravilhosa. Tanto é que até hoje eu sempre me orgulho que Água Boa eu ajudei a traçar linha mestra. E agora está continuando os prefeitos atuantes, prefeitos maravilhosos que estão se dedicando, que vão cada vez mais projetar Água Boa, um lugar que foi reservado a ela. Ela será a capital aí dessa região, porque ela está num polo, é o centro do polo do Vale do Araguaia. Não quero ofender outras cidades não, mas a minha cidade, que eu considero minha, porque ali eu derramei muito sangue, muito suor. Muito suor para que progredisse, para que crescesse. Assim nós instalamos outras coisas, por exemplo, o cartório na época. Foi instalado o cartório de primeiro ofício. E com isso foi nomeado na época uma pessoa, porque não tinha ninguém preparado e nem pronto. Tinha que formar uma pessoa para que assumisse. E essa formação desse pessoal foi o Paulo Moraes Fernandes, ele que assumiu o cartório do primeiro ofício. Sobre a prefeitura, quando eu assumi, transformei o cidadão que mandei vir lá de Gaurama, Carlos Strezelec, no meu secretário-geral. Tanto que ele assinava os cheques comigo para fazer pagamento da prefeitura. Enio Engelmann, meu secretário administrativo. Paulo Moraes Fernandes, secretário de Educação e Saúde. Veja bem, obras, Pedro Schieder no início, posteriormente Mário Becker. Tudo pessoas integradas que deram o máximo de si, o máximo, e hoje a maioria estão no esquecimento. Eu sempre gosto aqui de lembrar e digo que Val dos Gaúchos, para mim, é a minha estrela. Por quê? Nós, aguaboenses, nós respaldamos todos no Val dos Gaúchos. Até no plantio do arroz, eles que forneceram as primeiras sementes, eles que, sabe, porque eles já estavam aqui há quase 5 anos. Eles realmente são pioneiros, por isso que tinham o título de Pioneiros do Oeste. Esses pioneiros do Oeste, eu tenho saudade dessa equipe que conheci tudo e todos. Minha gente, pioneiros do Oeste, eu preciso um dia levantar uma placa em algum lugar, para que não seja esquecido, assim como não seja esquecido aqueles 62 produtores rurais que compuseram o Água Boa 1, que pode ser ampliado e colocado do lado do Água Boa 2, e posteriormente o Água Boa 3, e tantos outros quanto vieram a contribuir. Eu gostaria de dar uma palavra muito acentuada, principalmente ao povo do Paulo Centro. Eu digo assim Paulo Centro porque eram as grandes fazendas que tinha na região. Mas eles ampliaram, eles que abriram as primeiras estradas para poder chegar aos lotes. Eles acabaram de uma forma ou outra ficando ricos porque nós trabalhamos para eles. Nós emancipamos, transformamos uma cidade do nada.
mas eles todos colaboraram. Todos eles são maravilhosos, porque o que a gente pedia, a gente levava. Por exemplo, até um cidadão que todo mundo dizia que era meio munheca, o pai do Nelson Souza, tá? O seu Francisco. Um dia nós conseguimos até avião dele para vir para Cuiabá. Já pensou? O prefeito de Barão do Garças, Valdemar Pérez de Farias, também seria um avião dele para vir a comissão de água boa, só para a comissão de água boa. Não foi para os outros lugares, não. Mas para nós tínhamos avião à nossa disposição para levar. Quantas viagens eu fui sem custo nenhum para nós lá, através da cooperativa, que buscava interesses da nossa sociedade. Tem um fato muito importante. Por exemplo, aquela reserva na frente do Distrito Industrial. Ali nós tínhamos aeroporto, ali aterrissava avião. Quando eu me dei conta, um cidadão lá de Água Boa, que gostaria de nem dar o nome para não, mas se for preciso eu dou, porque é verdade. Ele foi no Canarana e comprou 132 hectares aí toda. Aquela parte ali onde tem o ginásio de esporte. E já pegou autorização para a escritura. E eu subi. Me larguei de Água Boa, fui para lá. Cheguei lá, peguei o velho Gruber, que era o presidente, e disse, não, aqui não, aqui é nós que manda. E olha, consegui reverter. Foi cancelada aquela autorização, peguei outra em mão na mesma hora e trouxe junto comigo o seu Bertoldo Gruber. Da Água Boa, cheguei lá no Paulinho, vamos fazer escritura agora. E fez escritura na hora para a Prefeitura Municipal de Água Boa. Não foi para mim, não. Para a prefeitura e eu tinha dinheiro em caixa, paguei à vista para o professor, pro Bertoldo Gruber. Então, são facetas que a gente brigava, a gente lutava, não interessa se você vai machucar ninguém, interessa é a sociedade. Ela é que importa. Então, nesse sentido, hoje saiu o Distrito Industrial. Tinham que fazer. Os outros prefeitos tinham que doar, tinham que fazer em cima de algo que eu deixei pronto para crescer. O loteamento ali do lote 7, aquela região ali da rodoviária, descendo ali, mais enquadrando ali cemitério, até lá embaixo, no fórum. São 400 hectares. Que a Copercana comprou, foi o primeiro ato que eu fiz. E ela colonizou. Colonizou e deu chance da Água Boa crescer. Senão ia ser o quê? E outra, nós tivemos recursos. A Água Boa cresceu e emancipou rapidinho, porque por causa daqueles armazéns que nós tínhamos lá. Quanto produto agrícola, produto vocês veem aí, sacaria a céu aberto, não tínhamos armazém para suprir toda a nossa necessidade. Eu gostaria de contar uma pequena história bem curta. Em 1977, deu uma chuvarada tão grande em Água Boa e você foi a Ponte do Orelhão. Essa ponte cortou todo o nosso vínculo com o Brasil. Não tínhamos saída. Então eu tinha que transferir adubo. Eu chegava até ali na Ponte do Orelhão e eu contratava os índios para transferir o adubo para o outro lado, que eu tinha outro caminhão para carregar. E numa dessas os índios se descuidaram e viraram a canoa com 20 sacos de adubo dentro da canoa. Isso é como subsídio para dizer, era tão difícil, assim como é que eu transferi uma carga de diesel de um lado para o outro lado, de um caminhão para o outro, com motobomba. Motobomba de um lado conseguiu passar por cima, conseguiu lá e botar diesel. Lá do outro lado eu continuei meu serviço lá, plantando meu arroz na época. E na época eu plantava bastante, cheguei a plantar 2.800 hectares, embora eu tinha sócio, né? Que era o Mário Becker e o João Becker. Eles tocavam a lavoura, eu nem tanto. Mas conseguimos colher na época 58 mil sacas de arroz de 60 quilos. Foi vendido.
muita dificuldade. A região, estrada ruim. Nós, no conjunto, nós tínhamos 8 tratores, 5 colhedeiras, cheguei a botar secador na fazenda ali na Amoroso. Secador onde eu tinha um armazém inflável que cabia 40 mil sacos. Que, além disso, eu usava outros armazéns para me socorrer. Então veja que dificuldade se tinha. Plantio, eu tive trator de esteira, que era para abrir melhor as estradas, tentar socorrer. Então eu fiz muita coisa até estrada para terceiro com minhas máquinas. O importante era o seguinte, eu sempre pensava, venha mais gente conviver conosco. Quando chegava gente que queria se instalar no comércio, eu buscava um jeito de encontrar um local que ele gostasse, para ele comprar um terreninho que era baratinho. Para quê? Para ele se instalar e vir engrossar o nosso grupo, o nosso pessoal aqui. Por isso que não fiz essa união de todo esse pessoal. E também eu digo, eu não fui só esse períodozinho na prefeitura, como administrador de Água Boa. Eu fui muito mais do que isso. Porque todos na época, os grandes problemas de segurança, estourava tudo no meu lombo. Quanta gente eu contornei problemas lá. E também ligado à religião. Eu fui padre praticamente mais de uma vez. Por quê? Porque nós, embora padre e pastor, nós conseguimos cedo que acompanhassem e logo fui me livrando. Mas no começo todos os problemas estouravam lá em casa. Problemas de doença, problemas de comida. Quando vinham atrás do médico ou dentista, quem é que dava comida? Era a minha esposa. E nunca se cobrou nada de ninguém. Era amor, amor é tudo aquilo, virou um polo. Problema de saúde é água boa, problema de dentista é água boa, tudo é água boa, tudo é água boa. Não tinha hotel na época, só tinha o quê? O Bar Dolores, que se foi transformado em rodoviária. O Bar Dolores, porque antes ele morava mais embaixo, depois construiu ali, e ali então serviu como ponto de ônibus. Eu, na época, nunca consegui rodoviária porque eu queria preservar para a prefeitura e sofri bastante. Me machuquei bastante por esse motivo, porque eu não quis ceder a autorização só como ponto rodoviário. Aí sim, fui eu que consegui. E é essa forma que está, acho que até hoje. Porque eu quis reservar o direito para a prefeitura. Porque senão, esse pessoal que tem rodoviária, eles exploram ao máximo, como lá na Água Boa exploravam. Eu não tinha nem um banheiro para a gente ocupar. Então, até um dia saiu uma coisa decente, e hoje está lá, que é cartão de visita para Água Boa, a rodoviária. E foi um polo que foi conquistado e, para mim, pessoalmente, me deu muito sacrifício, muito incômodo. Eu me esqueci de, no início, lembrar ali do Hugo Lindemeyer e o Dalton Vincinski, que instalaram o posto de combustível, o primeiro posto de Água Boa. Esse posto era regional, só tinha uma anel lá na Serra Dourada e aqui depois Chamantina. Passou a ter depois que o Dalton Vincinski, que veio instalar o posto, capenga, pouca coisa. Mas daí o Hugo Lindemeyer entrou de sócio, aí ajudou um dinheirinho, aí melhorou um pouco. Meu Deus, eu sou daquela época que a Água Boa, quando via, chegava um caminhão com uma vaca morta e lá eles cortavam com machado mesmo e vendiam um pedaço para um pedaço para outro, lá na rua mesmo. Sou dessa época. E a minha família sofreu junto comigo. Eu estou louco para falar sobre um assunto e eu vou antecipar ele. Nós falamos de tanta necessidade, fomos suprindo isso e aquilo, necessidade, valorizamos outro, e não valorizamos a mulher. Eu quero valorizar 6 mulheres lá em Água Boa. E as outras me ofendem, que é mérito de todas. Mas não posso falar todas elas. Primeiro lugar, a minha esposa, por ter atendido 3 anos. O rádio amador ali, ela que chamava avião, ela que fazia ali. E fez comida para tanta gente e nunca comprou nada. Era com 2 filhinhos para criar, que era um era Eduardo, que está aqui comigo.
e o outro era o Juliano. 2 filhos para criar e eu tinha que andar, tinha que correr. Nos dias que vinha médico, então, e dentista, então, vinha de gente lá das fazendas de longe. E vinham lá, não tinham lugar para comer, a não ser o Loures com aquele botequinho dele. Só. Depois o comércio foi engrossando. Devagarinho, esse radioamador, quem instalou na minha casa foi a colonizadora, 31 de março. Não fui eu que instalei, não era meu. Mas eu prestei serviço e nunca cobrei nada de ninguém. De ninguém. Radioamador ali, eu tinha um motorzinho elétrico, quem eu contratava e eu pagava do meu bolso, o velho Vargas, que tinha uma oficinazinha ali do lado da elétrica. Então ele ia lá e ligava o motor para a Zulmara poder atender o radioamador tais horas. Então, uma mulher valorizar, minha esposa. Segunda, eu queria valorizar a Irma, dona Irma. Ela fez tanto parto e nunca cobrou, não sei se ganhou alguma coisa de alguém lá. Partos, primeiros lá em Água Boa, os primeiros 3 anos era só ela, medicina era ela. E ela começou com farmácia. Então tinha medicina, farmácia. E ao mesmo tempo veio o Adelir, que somou junto, porque ele como prático, então não pode exercer hoje, mas na época exercia e resolveu o problema de muita gente. Muita gente inclusive eu, da minha família, porque quando dói o dente ele não pede orar. E outra mulher que eu queria valorizar e muito, tá? Venici Bartz, com minha eterna diretora, do Antônio Gress, assim como eu queria valorizar Maria Helena Favaretto, que também foi minha diretora em muitos anos, e outros diretores lá, mas não dá para nomear e falar todos, mas também tem mais. 2 mulheres que eu queria valorizar, por exemplo, 3. A esposa do Germano. Germano é meu eterno. Sou admirador do Germano Zandoná. E ele transformou na esposa dele uma senhora que ajudou muita gente. E também a Nara do Dr. Celso, que também foi prefeito. E uma mulher que ninguém quase se lembra e, no entanto, tanto trabalhou, inclusive foi tua colega de trabalho, a Rejane Schneider Garcia, esposa do meu engenheiro particular, Lúcio Garcia. Você vê quanta gente importante, e você, Laranjinha, que conhece aquilo quase tanto quanto eu. Você, moço, que tu cresceu ali convivendo com todas as dificuldades dessa região e você está moldado. Você sabe que essas mulheres que eu enumerei e tantas outras que mereceriam apoio e uma, vamos dizer, notificação honrosa, mas não dá para fazer para todas. Mas considerem-se abraçadas. Eu, pessoalmente, Pedro, a minha esposa, graças a Deus, fui bem casado, tenho 2 filhos, estão aqui, 3, que depois nós adotamos a menina, tá? Então são 3 filhos. Mas esse detalhe de valorizar a mulher está na ponta da minha língua, eu não tinha medo de me esquecer. Eu quero valorizar a Água Boa, mas valorizando a Água Boa, eu também quero valorizar todos. A mulher, coube a ela como é que você diz, o prato mais indigesto. Muitas vezes fazer comida sem ter. Porque não tinha ninguém. No começo, quando chegou ali no armazém do Chico do Cairo, o João, o Nenê, posteriormente os Queiroz, depois veio os Mendel, vieram se instalando, vieram engrossando. O importante é o seguinte, depois começou as churrascarias, hoje se come bem, se alimenta bem, mas da onde que veio? As ampliações da cidade foram necessárias, e foram necessárias feitas com coerência, sem ninguém monopolizar nada, sem ninguém ter gente de corrupto aí no meio. Por isso que, quando a colonização foi colonizada a Água Boa 2, a cooperativa que era a dona, ela loteou, ela vendeu e não teve corrupção nisso. Por conseguinte, a Água Boa é sadia desde o começo. E tem que continuar sadia.
com prefeitos assim, moderados, saudáveis, sabem o que querem, sabem o que o povo quer, que valoriza o povo. E esse povo que continue assim, com essa vitalidade, com essa força, sabe, de nós. Vamos em frente, que essa cidade vai ter que crescer muito mais. Água Boa foi planejada, foi projetada, e entre esse planejamento e projetar, realmente aconteceu algo que foi muito importante, que é a questão da arborização da cidade de Água Boa. Ok. Ayrton, você se lembra tão bem porque você participou. Na época, está em moda até hoje, e não só em moda, como uma necessidade, nós trabalharmos e educarmos o povo sobre o meio ambiente. Porque é o meio onde nós vamos viver, é onde nossos filhos vão viver. Então vamos preparar melhor nossos filhos. O intuito foi de preparar melhor para nossos filhos, foi de que ali é cerrado. Então nós tínhamos que arborizar a cidade. Conseguimos através do viveiro e o fornecimento de 15 mil mudas, e foram plantadas em Água Boa. Por quê? Só vejam bem, eu falei antes de uma mulher importante que ela trabalhou muito, Genici Bartz. O colégio indicava 20 pessoas, 20 alunos. Estes, por sua vez, tinham que formar os gradis, pregar, depois pintar. Eles gostavam de pintar a cara do outro, mas eles brincavam disso. Para eles era brincadeira e nós estávamos educando. A prefeitura colocou à disposição um técnico agrícola chamado Benedix. Ele era o coordenador do trabalho. Então, com 20 alunos que a professora premiava, muitos não estavam indicados e eles incorporavam. Quando via, tinha 100 alunos. Aí tinham que pintar o gradis, capinar ao redor, pegar uma quadra e limpar tudo, porque tu sabe que no começo não tinha nem privada. Então o que faz? Só tinha umas ceguinhas lá no fundo. Então vamos construir, sabe? Ali não foi tão construído, mas foi orientado, foi trabalhado. Tinha que limpar essas áreas. E dessa forma foi instituído um prêmiozinho qualquer lá, um prêmiozinho que era o que a criançada queria, para a árvore mais bonita na frente da casa dele. Você, Ayrton, participou disso, você congregou, ajudou a congregar esses alunos, ajudou o Rogério Benedix a fazer isso. Veja quanto é importante, você faz parte da história, você vamos brincar um pouco, você move os utensílios da história. Que bom te ver você em um trabalho desses. Então, vamos cada vez melhorar mais. Só que eu estou percebendo que estou dispersando um pouco. Está na hora de reinvestir. Agora, administrador municipal, por favor, programe e delegue poderes para os alunos, que são os maiores condutores de todos os processos. Eles moldam o teu pai, eles moldam a mãe, eles fazem o que eles querem. Então, se nós conseguirmos conquistar o professor é o grande condutor do processo. Dirigentes públicos, abram os olhos cada vez mais, mexam com a criançada, que é ele que vai fazer, ele quer fazer para ele gosta do meio ambiente, ele gosta disso, mas cria, seja criativo como nós. Pintou a cara do outro, não tem importância, depois chega em casa, a mãe lava, a mãe gosta porque ele fica aprendendo alguma coisa, e assim vai. Então, vamos educar a criança cada vez mais, sendo criativos. Eu falei nesse assunto, mas tem tantas outras coisas que os administradores devem trabalhar, pensar, estudar e aplicar. Porque é tudo. O dia de amanhã são eles. Você, por exemplo, a arborização que hoje depois foi deturpada um pouquinho, mas não vamos entrar no mérito. Mas alguma coisa deixou sentido de terem derrubado alguma coisa lá.
que são coisas que você ajudou a plantar. Quer dizer, a comunidade assume, a comunidade quer. Ela ajuda, ela participa e ela briga por Água Boa. É esta união que a Água Boa tem, é esse o povo de Água Boa, é essa feracidade de força de vontade, de querer o melhor para si e para os seus filhos. Muito bem, seu Pedro Ross. Agora, Água Boa comemora, nesse dia 9 de julho do ano de 2025, o seu cinquentenário. 1975, que o senhor veio para Água Boa. 2025, eu queria a sua mensagem para Água Boa pelo seu cinquentenário e, claro, a visão de futuro da cidade coração do Brasil. Ao ter chances de dizer o que eu penso, eu volto um pouquinho na história onde diz o seguinte: o Brasil é um país rico. Só existe a história que diz o seguinte: mas você vai ver o povinho que eu vou colocar nele. Só que Água Boa foi o contrário. Exatamente por ter colocado esse povo que não é corrupto. Esse povo lutador, brigador, sabe o que quer, que respeita principalmente a Deus, está colhendo frutos. Então, o que é de bom veio para Água Boa? Não quer dizer que o que não é bom não é dos outros lugares, não. Mas os de Água Boa são bons. E bons por quê? Ligado a Deus. Apoiado em Deus, que quem manda em nós e em tudo. Vamos pensar no dia de amanhã. O que nós queremos no dia de amanhã? Queremos o melhor para hoje, porque se possível eu quero usufruir. Mas principalmente pensando no quê? No amanhã, nos meus filhos, nos meus netos. O que será feito deles? Se eu não continuar essa linha definida e clara que nós temos sobre a Água Boa. Água Boa está nítida e clara. Ela está fadada a ser uma das grandes cidades do estado do Mato Grosso. E, se possível, a capital do futuro estado do Araguaia. Por que não? Ali é o polo, ali é que vai passar as ferrovias, aí é que vai concentrar tudo. Esse pensamento já existe desde os primeiros dias que nós chegamos. Nós não pensamos pequeno em umas coisas, pode ter sido numas, mas outras não. Por isso que nós queremos usufruir o máximo e queremos nos dedicar ao máximo, porque através dessa dedicação é que a nossa força aumenta, é porque nós somos fortes, nós não somos moderados nesse sentido, não. Nós queremos dar tudo o que é de bom e o que é o máximo que nós pudermos. Água Boa, salve Água Boa, não, porque ela já está salva e está crescendo. Então, vamos nos dedicar, minha gente. Abraços água-boenses. Olha, me perdoem, porque eu sou um cidadão apaixonado por essa cidade, que vocês não me tomam ela nunca. Ela sempre vai ficar morando no meu coração. Acesse noticiasinterativa.com.br, o seu portal de notícias do Vale do Araguaia. Informação o tempo todo. Oferecimento Brasil Escolar, a sua papelaria o ano inteiro.